Quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Essa frase é famosa, né? Ela vem da história da mulher apanhada em adultério, lá no Evangelho de João. Virou um símbolo de perdão, uma crítica à hipocrisia. Mas e se eu te dissesse que essa história tão fundamental para a imagem que temos de Jesus, muito provavelmente não estava no texto original do Evangelho de João, e que, na verdade, ela foi adicionada séculos depois? Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo em uma das passagens mais polêmicas e fascinantes da Bíblia. A perícope da mulher adúltera. Prepara-se, porque o que vamos descobrir vai desafiar muitas das suas certezas e mostrar como a Bíblia que lemos hoje é o resultado de um longo e complexo processo histórico. Vamos desvendar juntos os segredos por trás de João, capítulo 8. Para começar, a gente precisa entender o que os estudiosos chamam de crítica textual. Basicamente, é a ciência que analisa os manuscritos antigos para tentar reconstruir o texto mais próximo possível do original, aquele que saiu da mão do autor. E quando aplicamos essa ciência à história da mulher adúltera, as evidências são simplesmente esmagadoras. Os manuscritos mais antigos e importantes do Evangelho de João, como o Papiro 66 e o Papiro 75, que são do final do segundo e início do terceiro século, simplesmente não contêm essa passagem. Ela não está lá. É um buraco no texto. A história só começa a aparecer de forma consistente em manuscritos muito mais tardios, a partir do século V. Imagina, estamos falando de uma diferença de centenas de anos. E não é só isso. O estilo de escrita e o vocabulário usados nessa passagem são muito diferentes do resto do Evangelho de João. É como se você estivesse lendo um livro do seu autor favorito e, de repente, encontrasse uma página escrita por outra pessoa. As palavras, a construção das frases, o ritmo, tudo destoa do estilo joanino. Isso levou a grande maioria dos acadêmicos, de todas as vertentes teológicas, a concluir que essa história é uma inserção posterior. Provavelmente, era uma tradição oral popular sobre Jesus, que alguém, em algum momento, achou que seria uma boa ideia inserir no meio do texto. Mas a coisa fica ainda mais interessante quando a gente analisa o conteúdo da história em si, olhando para o contexto judaico do primeiro século. A cena descrita apresenta várias inconsistências históricas e legais que a tornam altamente improvável de ter acontecido daquela forma. Primeiro, o local. A narrativa diz que Jesus estava ensinando no templo. Só que o Templo de Jerusalém não era uma escola rabínica ou uma praça pública para debates. Era um local sagrado, dedicado exclusivamente ao culto sacrificial e à oração. Ensinamentos e debates aconteciam em sinagogas ou em outros espaços públicos, mas não no pátio do templo da forma como a cena sugere. A logística simplesmente não bate. Em segundo lugar, a acusação e o procedimento legal são muito estranhos. A lei de Moisés, a Torá, é clara sobre isso em Levítico e Deuteronômio. Em caso de adultério, ambos os envolvidos, o homem e a mulher, deveriam ser punidos. Cadê o homem nessa história? Trazer apenas a mulher viola diretamente o princípio legal da própria Torá. É uma falha jurídica básica. Além disso, os fariseus são retratados como se fossem ignorantes da sua própria lei. Isso é um absurdo histórico. Os fariseus eram os maiores especialistas na Torá. Eles dedicavam a vida a estudá-la e aplicá-la. É impensável que eles montassem uma armadilha para Jesus que fosse tão falha do ponto de vista legal. Seria como um engenheiro da NASA esquecer da lei da gravidade. Não faz sentido. Outro ponto crucial é a questão da pureza ritual. Uma mulher acusada de um pecado tão grave seria considerada ritualmente impura. E uma pessoa impura não poderia entrar nos pátios sagrados do templo. A simples presença dela ali já seria uma violação gravíssima das regras do templo, tornando toda a cena praticamente impossível. E tem mais detalhes que não se encaixam. A história diz que Jesus se inclinou e começou a escrever no chão.
Mas o pavimento do templo era feito de lajes de mármore polido. Não era um chão de terra ou areia onde alguém pudesse escrever com o dedo. É um detalhe pequeno, mas que mostra como o autor da história provavelmente nunca esteve no Templo de Jerusalém. E talvez o argumento histórico mais forte de todos seja a questão da pena de morte. A narrativa assume que os líderes judeus tinham autoridade para executar a pena de apedrejamento. No entanto, durante o período do domínio romano, o Sinédrio, que era a Suprema Corte Judaica, havia perdido o poder de aplicar penas capitais. Apenas o governador romano, como Pôncio Pilatos, podia autorizar uma execução. Essa é exatamente uma das razões pelas quais os líderes judeus levaram Jesus a Pilatos no relato da crucificação. Eles mesmos dizem isso no Evangelho de João. A nós não é permitido executar ninguém. Eles não tinham autoridade para matá-lo. Então, como poderiam ter autoridade para apedrejar essa mulher? A narrativa se contradiz com outras partes do próprio Evangelho. Ok, então, se essa história é tão problemática do ponto de vista textual e histórico, por que ela foi adicionada à Bíblia? E por que se tornou tão popular e amada? Aqui a gente entra no campo da interpretação e do impacto teológico. A história, apesar de todas as suas falhas históricas, carrega uma mensagem poderosa de misericórdia, perdão e uma crítica afiada à hipocrisia. É uma mensagem que ressoou fortemente com as comunidades cristãs séculos depois. A imagem de um Jesus que defende os marginalizados, que desafia a rigidez da lei e que oferece uma segunda chance era e ainda é muito atraente. No entanto, essa adição não veio sem um custo, e um custo bem alto. A forma como a história retrata os fariseus e os judeus como um bloco monolítico, cruel, sedento por sangue e legalista, contribuiu para a construção de estereótipos anti-judaicos que marcaram a história do cristianismo de forma trágica. A passagem foi usada ao longo dos séculos para reforçar a ideia de que o cristianismo da graça substituiu o judaísmo da lei, uma visão que simplifica e distorce completamente a complexidade e a beleza da fé judaica daquela época. E tem outra consequência surpreendente e pouco conhecida. Essa história, mesmo sem nomear a mulher, acabou sendo associada a outra figura importantíssima, Maria Madalena. Olha que curioso, em nenhum lugar dos evangelhos originais, Maria Madalena é descrita como prostituta ou pecadora sexual. De jeito nenhum. Ela é apresentada como uma seguidora fiel e rica de Jesus, alguém que o sustentava financeiramente e como a primeira testemunha da ressurreição. Uma figura central. Mas, a partir do século VI, o Papa Gregório Magno fez um sermão famoso no qual ele fundiu a imagem de Maria Madalena com a mulher pecadora anônima de Lucas, capítulo 7, e com a nossa mulher adúltera de João, capítulo 8. Essa fusão criou a imagem duradoura e completamente sem base bíblica de Maria Madalena como uma prostituta arrependida. Essa invenção serviu a um propósito claro dentro da estrutura patriarcal da Igreja que estava se desenvolvendo: diminuir a importância de Maria Madalena como líder. Em vez de ser lembrada como uma apóstola para os apóstolos, como alguns textos antigos a chamavam, ela foi transformada em um símbolo de pecado feminino que precisava da redenção masculina para ser salva. A história da mulher adúltera, nesse contexto, se tornou uma ferramenta para reescrever o papel das mulheres na história cristã primitiva, diminuindo sua autoridade. Então, o que tudo isso nos ensina? Primeiro, nos ensina a ler a Bíblia com mais atenção e com um olhar crítico. Ela não é um livro que caiu pronto do céu. É uma coleção de textos escritos, editados e transmitidos por seres humanos ao longo de séculos. Entender sua história nos ajuda a apreciar sua riqueza e sua complexidade. Segundo, nos mostra que a teologia tem consequências reais no mundo real. Uma história adicionada séculos depois, por mais bela que seja a sua mensagem de perdão,
ajudou a alimentar séculos de preconceito contra judeus e a distorcer a memória de uma das figuras femininas mais importantes do cristianismo. A história da mulher adúltera não nos diz muito sobre o Jesus histórico ou sobre o judaísmo do primeiro século, mas ela nos diz muito sobre o cristianismo dos séculos seguintes, suas lutas internas, suas prioridades teológicas e, às vezes, suas conveniências políticas. Ela revela menos sobre quem era Jesus e mais sobre quem adulterou o texto para moldá-lo às suas próprias necessidades e à sua própria visão de mundo. É um lembrete poderoso de que, ao ler textos antigos, a gente deve sempre perguntar: quem escreveu isso? Por quê? E para quem? Essas perguntas abrem um universo de entendimento. Obrigado por me acompanhar nesta investigação profunda. Se você gostou deste vídeo e quer continuar desvendando os segredos dos textos antigos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para não perder nada. E agora eu quero saber de você. Deixe seu comentário aqui embaixo. Você já conhecia a história por trás dessa passagem? O que você acha de tudo isso? Sua opinião é muito importante pra gente. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.